Olá! A paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio deste canal maravilhoso que o Senhor Deus colocou no meu coração para poder estar abençoando a vida de vocês que estão aí do outro lado da telinha. Então, fique aí que temos muitas novidades hoje, muitas coisas legais para ensinar para vocês, muitas coisas legais para vocês aprenderem. Então, saia daí! 7 princípios nós vamos aprender. 7 princípios de Deus para você. É fácil de entender. Preste atenção na letra dessa canção. 7 princípios nós vamos aprender. 7 princípios de Deus para você. É fácil de entender. Preste atenção na letra dessa canção. É fácil de entender. Preste atenção na letra dessa canção. Pronto! Voltamos! Glória a Deus! E hoje, vamos falar sobre mais um princípio, que é o princípio da mordomia. E esse princípio, ele é muito legal, Como eu já havia explicado, vou explicar mais uma vez, porque você que não ouviu ainda, este canal é destinado a falar sobre os princípios, que são 7 princípios de governo, são princípios que são ensinados em escola, e eu estou trazendo uma versão para a igreja, nível de igreja, porque o que eu estou fazendo no momento é introduzindo esses 7 princípios aqui nas EBDs da igreja em que eu congrego. Então, a minha ideia é para vocês também terem a ideia. Se quiser colocar também, introduzir esse ensinamento nas suas igrejas, seria muito interessante. São 7 princípios. Tem alguns aqui, união, soberania, individualidade, autogoverno, semear e colher, caráter e mordomia. São 7 princípios. O que é que eu estou fazendo? No momento agora eu estou ensinando às crianças o que é cada um desses princípios. Depois que eu terminar de explicar os 7 princípios, eu vou estar adaptando esses princípios às historinhas bíblicas, a introduzir eles nos meus planejamentos de EBD, entendeu? Então, primeiro eu estou explicando, já estou ensinando a vocês o que é que eu estou fazendo com as crianças. E o princípio, como eu já disse hoje, é mordomia. Já expliquei alguns dos vídeos anteriores, e hoje eu vou falar sobre o princípio da mordomia. Então, o que foi que eu fiz? O princípio da mordomia é um princípio maravilhoso. Porque aí você vai perguntar para a criança: o que é mordomo? O que é mordomia? Algumas crianças vão dizer assim: mordomia é você ficar deitado lá na rede, descansando. Mordomia é descansar, é relaxar. Muito pelo contrário. Mordomo é algo muito mais do que isso. E aí você vai levar eles a entenderem de início de que mordomo é isso, é que cuida de tudo. Não é aquele que está à frente de todas as coisas, é aquele que organiza tudo, organiza uma casa. Então aí depois você levar eles a entenderem isso, que mordomia na verdade não é descansar, não é relaxar, que ser mordomo é outra coisa. E aí vocês vão levarem ele a outro nível. E para eu levar ele a outro nível da mordomia, eu usei o CD, Como eu já disse, o CD dos 7 princípios. Esse aqui, Cantando os 7 princípios de Glênio Cabral. Esse CD é o principal para vocês terem ele para poder estar ensinando para as crianças 7 princípios. E aí eu boto a música da mordomia para eles entenderem o que é realmente ser mordomos. Então, aí eu pego a música e falo assim, vou colocar uma música pra vocês vão prestar atenção nessa música e depois vocês vão me dizer se realmente o mordomo é isso, o que é realmente ser mordomos. Um pouquinho da música aqui pra vocês entenderem mais ou menos o que é que eu faço em sala de aula, Antes de Deus criar o ser humano, preparou o planeta Terra com muito amor. Fez os animais da terra, fez os animais do mar, fez também as lindas florestas e tudo que nelas há. Mas depois de tudo pronto, criou o homem, obra-prima da criação, do
Salvador. Deus o colocou no Éden pra de tudo ali cuidar. Fez do homem o responsável por todo aquele lugar. Presta atenção, crianças. Nós somos todos mordomos de Deus. Nós somos todos mordomos de Deus. Precisamos juntos cuidar de tudo aquilo que Ele nos deu. Nós somos todos mordomos de Deus. Nós somos todos mordomos de Deus. Vamos todos juntos cuidar de toda a criação do nosso Senhor. E aí, eu boto essa música. Essa música dá mais ou menos para eles entenderem o que é ser mordomos. Ou seja, Deus criou o planeta Terra e precisava de alguém que cuidasse desse planeta Terra. E quem é? Somos nós. E aí você, crianças, ser mordomos é isso. É cuidar daquilo que Deus nos deu. Mas cuidar como, professora? Cuidar como, tia? E aí eu vou contar uma história para vocês. Depois dessa história, a gente vai comentar sobre que cuidados é esse, porque na história você vai descobrir. Mas para introduzir essa história que eu vou contar hoje, que é uma história maravilhosa, eu queria fazer algumas perguntas para vocês. Eu quero ver se vocês vão saber acertar. Presta atenção. O que é que usamos todos os dias? Um nenenzinho não possui. Alguns velhos também não têm. Quando você está sorrindo, posso ver os seus. Quando está triste, não os mostra. Ele nos ajuda a crescer. Se nós não cuidarmos dele, causam muitas dores. E aí? Será que vocês podem imaginar do que é que eu estou falando? E aí, né, as crianças vão ficar... Enfim, a resposta é o dente. Eles têm que dizer que a resposta é o dente, né? O que é que o neném não possui? Tá? E aí você vai iniciar dizendo que você vai contar a história de João Dentinho. João Dentinho é esse personagem aqui. Essa história ela é da APEC, tá? Como sempre, vocês já perceberam que muitas histórias que eu pego, que eu conto aqui, são histórias da APEC. São histórias maravilhosas, são de evangelismo, entendeu? A APEC é maravilhosa, então essa história também é da APEC. João Dentinho, ele tinha acabado de nascer. Os pais do dono de João Dentinho, do neném que João Dentinho tinha nascido, ficaram muito felizes porque João Dentinho tinha acabado de nascer. E aí deram um presente para o neném. E todos ficaram muito felizes, foi muita alegria quando o João Dentinho nasceu. Só que, como todo mundo sabe, todos os dentes precisam de cuidados. Professor, gente, eu vou encurtar bem a história aqui rapidinho pra gente não demorar muito esse vídeo. Mas essa história vocês podem achar no site da APEC, na internet, vocês acham em muitos lugares. Entendeu? Então, assim, mas João Dentinho precisava de cuidados. Não é? João Dentinho precisava de cuidados. Quais são os cuidados que João Dentinho precisava? João Dentinho precisava ser escovados. Porque se eles não fossem escovados, o que é que iria acontecer com os dentes? O que é que ia acontecer com o João Dentinho? Ia causar o quê? Cárie. Cárie é aquela sujeirinha que dá no dente e que quando toma todo o dente causa muita dor. E se causar alguma cárie, o que é que tem que acontecer? Ele tem que ir para o dentista. Quem aqui já foi para dentista? Pois é, não é legal ir para dentista. Por isso que a gente precisa cuidar dos nossos dentes. Assim como os donos de João Dentinho precisavam cuidar deles, de João Dentinho. Só que na nossa vida existe uma coisa que a gente tem que tomar cuidado para não atingir a nossa vida. O que é? O pecado. O pecado ele é como uma cárie que ela ataca os dentes, só que o pecado ele ataca a nossa vida, o nosso coração. E assim como o nosso dente, como o dente, nós somos corpos de Cristo e não podemos deixar que o pecado atinja a nossa vida. Para o pecado não atingir a nossa vida, nós precisamos ler a Bíblia, ir para a igreja, tentar ao máximo fazer o possível para não pecar, fazer o possível para não desagradar a Jesus, porque nós precisamos cuidar da nossa casa. Assim como o dentinho, que o dentinho precisa ser cuidado para não causar a cárie, nós precisamos cuidar do nosso corpo contra o pecado, e para isso precisamos fazer essas coisas.
né? Eu tô encurtando aqui, tá certo? Mas existem alguns alimentos que João Dentinho gostava de se alimentar, que eram as frutas e as verduras. Esse tipo de alimentos não causavam mal a João Dentinho. Eram alimentos nutritivos, alimentos que o Senhor Jesus fez, que o Senhor Jesus criou. E aí não causava cárie nos dentes de João Dentinho. Mas existiam alimentos que causavam cáries, que era... Ele não podia comer muito doce. Por quê? Porque se comesse muito doce, iria estragar e ia causar cárie no João Dentinho. Assim também a nossa vida. A gente precisa cuidar da nossa vida, cuidar do nosso corpo, escovar os nossos dentes, não ficar comendo porcaria para não causar cárie. Também nós precisamos tomar cuidado com o que está entrando na nossa mente, entendeu? Precisamos estar indo para a igreja. Por quê? Porque a gente indo para a igreja, a gente vai aprender coisas novas, a gente vai aprender como cuidar do nosso corpo, como cuidar da nossa mente, como cuidar, e aí vai. E aí tem mais partes dessa história. Só o que é que eu quero chegar com essa história no final, professor, professora, pai ou mãe que esteja aí me ouvindo? Eu quero chegar a entender de que existem dois cuidados que nós teremos que ser. Nós temos que ser mordomos de duas áreas na nossa vida. Mordomos da área interna e da área externa. Ou seja, Deus confiou a nós, como eu já disse, Deus criou o mundo e Deus confiou a nós esse mundo. Por isso que Ele nos entregou tudo. Então, se Ele confia em nós para a gente cuidar desse mundo, nós somos responsáveis, né? Ele nos deu essa responsabilidade. Você tem que levar as crianças a entender que a mente também tem que sempre tomar cuidado com o que está entrando na nossa mente. Entendeu? Se a gente tem andado em rodas de escarnecedores, se a gente tem alimentado a nossa mente com imagens, com vídeos, com coisas que não agradam a Deus, se a gente tem deixado a raiva atingir a nossa mente, deixado o rancor atingir a nossa mente, a ira, ser influenciado por coisas ruins. Então a gente precisa ser mordomos da nossa mente, de tudo que entra. Outra coisa também, nós temos que ser mordomos do lado externo também, não é? Que é o nosso corpo também, né? Cuidar com a saúde, evitar ficar comendo porcaria, né? Então, fazendo as unhas, passando desodorante. Isso tudo é ser mordomos. Deus nos deu o nosso corpo, nós precisamos ser mordomos do nosso corpo. Outra coisa também que precisamos ser mordomos é com aquilo que Deus nos dá, que é o externo também, né? Que é um brinquedo, que é as coisas da nossa casa, que é a escola, que é um lápis, que é um caderno, que é o alimento que a nossa mãe dá. A gente não pode ficar jogando alimento fora. Então, mordomia, você pode, vamos abranger tanta coisa. Mordomia é o cuidado com tudo o que Deus lhe deu. E aí, quando termina a história, né? A história é bem mais ampla, eu encurtei para vocês entenderem que a história pegou dois pontos. Pegou a mordomia interna, não é? Que é o pecado que entra na nossa mente, e a mordomia externa, né? Que é o cuidado com o nosso corpo, do escovar dente, do se limpar, do se cuidar, para não causar uma cárie. E a cárie é o pecado. Deu para entender? Então você tem que levar as crianças a entender essas duas áreas da mordomia. Terminou a administração, eu vou fazer uma dinâmica com eles. E essa dinâmica, na verdade eu tenho duas, né? Duas coisas que deu para fazer em sala de aula. Uma, eu pedi para eles desenharem algo de que Deus deu para eles serem mordomos. Aí eu dei algumas ideias, né? A escola, a casa, né? A família, os animais, o talento que Deus deu para ele. Tem gente que tem talento maravilhoso e que pega esse talento e usa para o que não deve. Cuide desse talento que Deus lhe deu, entendeu? Até isso também, né? O corpo, a igreja. Então eu pedi para eles desenharem. Eu fiz o meu desenho, né? Aí você dá uma folha de papel, né? Aqui eu desenhei. Deus me deu a minha família. Deus me deu o meu marido. Deus me deu o meu filho, o Azaf, né? Como vocês já viram aqui outras vezes nos vídeos, né? Ele aparece. Deus me deu a minha família. E aí eu mostro pra eles, né? Eu desenhei. Deus me deu a minha família pra eu cuidar, pra eu ser mordomo da minha família. Então eu tenho que cuidar da minha família. Eu não posso tratar minha família mal. Entendeu? Meu filho, eu tenho que dar alimento na hora certa. Eu tenho que dar banho na hora certa. Eu não posso deixar meu filho fedendo, meu filho sujo. Por quê? Porque eu sou mordomo do meu filho. Eu tenho que cuidar dele. Então Deus me deu a minha família pra eu cuidar. Então você vai dar ideias pra cada um cuidar. E aí você também vai conhecer um pouquinho da vida dessa criança
com essa dinâmica. Outra dinâmica que eu passei para eles em sala de aula é a dinâmica do ovo. Essa dinâmica ela é interessante. Você vai dar um ovo para cada criança, um ovo. É bom cozinhar o ovo, tá? Porque se cair ou quebrar alguma coisa, o ovo tá lá retinho. Então eu dou um ovo para cada um na sala de aula. E aí depois eu dou um piloto e peço para cada um colocar o seu nome. No meu caso aqui eu já botei o meu nome no ovo. E aí eu digo, gente, essa dinâmica vai mostrar um outro lado da mordomia. É o lado que a gente não falou ainda. Sabe que lado é esse? É o cuidado com o nosso amigo. Porque a gente não pode maltratar nosso amigo. A gente precisa cuidar, porque o amigo foi Deus que nos deu. Deus que nos presenteou com ele. A gente precisa cuidar do nosso amigo, não é isso? Então precisamos também ser mordomos do nosso amigo. Não maltratar, não chutar, não bater, né? E você leva a realidade de sua sala. No meu caso é esse. Não bate, não chuta, não grita, não briga, não puxa o cabelo, não dá pitoque. É esse. Então cada um coloca o nome no seu ovo. E aí depois você bota na música. Aí você bota a música da mordomia, né? Vai botando, nós somos todos mordomos. E vai pedindo para eles trocarem, passando o ovo como se fosse, né, na música. E eles vão trocando o ovo e parou. Aí para a música. E aí quando para a música, ninguém mais vai estar com o seu ovo na mão com o nome. Vai estar com o ovo de outra pessoa. E aí eu faço uma pergunta para eles. Vocês não estão mais com seu ovo. Esse ovo é como se fosse você, tá? Só que você agora está na mão de outra pessoa. E outra pessoa está na sua mão. Como é que você vai cuidar dessa pessoa? E eu selecionei o ovo porque o ovo ele é frágil. O ovo qualquer coisa quebra. Você não vai dizer para eles que tá, né, cozido. Você dizer, é ovo, não fala nada. E aí eles vão ter que dizer como é que eles vão cuidar dessa pessoa que está na mão deles. Entendeu? Então você vai levar eles a entenderem que eles precisam cuidar uns dos outros. E aí faz aquele bate-papo legal, né, com eles em sala de aula. E depois você recolhe o ovo e acabou. Para eles entenderem a importância de um cuidar do outro. Bom, então tá aí, né? Nesse princípio da mordomia, para recapitular rapidinho, nós usamos o CD dos 7 princípios. Nós usamos a dinâmica deles fazerem algo que Deus deu para eles cuidarem, para eles serem mordomos. E contamos a história de João Dentinho, que acerta e ensina as duas áreas que a gente precisa ser mordomos durante o nosso dia a dia, durante toda a nossa vida. Gente, esses princípios não é só para a sala de aula, é para você ensinar as crianças vocês vão ensinar a educar as crianças para a vida. É uma educação para a vida. Você vai ensinar elas lá na frente, elas ser uma pessoa diferente, entendeu? Através desses princípios. Então eles são muito legais. O símbolo da mordomia é a mão, porque é o mordomo, é o cuidado, é o carinho, é o cuidar, é o tratar bem. E também utilizamos a dinâmica do ovo. Então tá aí, várias ideias para você estar ensinando para as suas crianças esse princípio da mordomia. E para finalizar minha aula, é claro que a gente vai orar uns pelos outros. Se você pode botar em dupla, um para orar pelo outro, rapidinho, só para Deus, pedir a Deus para Deus abençoar, para Deus guardar. Um pelo outro, sorteia as duplas e um vai orar pelo outro durante o tempo. E no final a gente ora todo mundo uns pelos outros. Outra ideia também é orar pelo Brasil. Gente, a gente precisa aprender a ensinar as nossas crianças a orar pelo Brasil, pelo nosso país. Entendeu? Estamos vivendo momentos diferentes no nosso país, momentos maravilhosos. Podemos sentir a presença de Deus nos ares do nosso país. E precisamos ensinar as nossas crianças a orar. Lá na sala de aula mesmo, na minha sala de aula, nós cantamos um hino nacional brasileiro e nós estendemos a mão na bandeira do Brasil que tem lá na minha sala de aula. Qualquer dia desses eu vou mostrar o vídeo da minha sala de aula como é. Estendemos a mão e oramos pelo nosso país. Isso é mordomia, é o orar. O orar também é o cuidado. Orar também é ser mordomos. Mordomos do país, mordomos do nosso amigo, mordomos da nossa família. Isso a gente precisa ensinar para as nossas crianças. Então está aí o princípio da mordomia, um princípio maravilhoso. Que Deus abençoe a vida de vocês, guarda e proteja e dê sabedoria para poder estar usando esses princípios em sala de aula. Beijo, tchau, fui!